Fala, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e estou aqui hoje para mais uma aula de Química 2. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 18. Esse módulo é um módulo só de exercícios, tá? Que é uma revisão, né? Uns exercícios para a gente revisar o conteúdo que foi visto no módulo 17. Então, é imprescindível que antes de vocês assistirem essa aula, vocês não deixem de assistir a aula referente ao módulo 17, ok? Então, antes da gente começar a fazer os exercícios do módulo 18, nós vamos fazer uma breve revisão, tá, do conteúdo que foi visto no módulo 17, ok? Então, gente, esse módulo 17, ele começa falando sobre a lei volumétrica de Gay-Lussac. E o que trata essa lei? Né? Ela diz que nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes de uma reação têm entre si uma relação de números inteiros e menores possíveis. Bom, o que isso significa? Eu tenho aqui, olha, um primeiro exemplo, que é a síntese da amônia. Então, eu tenho, olha, um N2 mais 3H2 gerando 2NH3, tá? E a gente observa o seguinte, que a gente tem uma proporção, né, entre o número de mols e os volumes, tá? Então, olha, por exemplo, aqui o número de mols, eu tenho 1 de N2, 3 de H2 e 2 de NH3, né? Após o balanceamento dessa equação aqui. E o que a gente observa, né? Essa proporção de mols, ela também vai ser proporcional ao volume. Então, se eu tiver um litro de N2, necessariamente eu vou ter que ter 3 litros de H2 e vão ser formados 2 litros de NH3, tá? Então, sempre essas relações aqui sempre vão ser proporcionais, tá? Sempre vão ter essa relação, como está dizendo, de números inteiros e os menores números possíveis, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no segundo exemplo, agora a síntese da água. Eu tenho, olha, 2H2 mais O2 gerando 2H2O. Então, como é que está aqui a nossa proporção? 2 para 1 para 2, certo? Agora, se eu tiver 10 litros de H2, quanto que eu vou ter de O2? Olha, se a proporção de hidrogênio para oxigênio é de 2 para 1, se eu tiver 10 litros de H2, obrigatoriamente eu vou ter que ter o quê? 5 litros de O2, certo? Agora, com relação à água, se eu tenho se a relação do hidrogênio, do H2, né, com a água é de, aqui, ó, é a mesma relação, tá vendo? É a mesma proporção. Então, se eu tenho 10 litros de H2, necessariamente vão ser sintetizados 10 litros de água, tá? Porque essas proporções aqui, elas sempre vão ser respeitadas, ok? Então, olha, essa proporção constante de volumes que reage e é produzida pode ser verificada em qualquer reação cujos componentes estejam no estado gasoso, pressão e temperaturas constantes, ok? Bom, e o principal assunto abordado no módulo 17 foi o balanceamento de equações pelo método das tentativas, tá? E no que consiste esse balanceamento, né? A gente vai ter que igualar, né, as quantidades, né, de um elemento, comparando ele antes, né, da seta reacional e depois,
tá? Então, eles vão ter que ter, esse elemento vai ter que ter a mesma quantidade, tá? A gente vai sempre estar fazendo um comparativo, ok? E como é que a gente vai fazer, né, para poder fazer esse balanceamento, né, visto que cada reação tem vários elementos, né? A gente vai procurar seguir essa regrinha aqui, olha, que é a chamada regra do macho. E por que esse nome? Porque a gente vai seguir a seguinte sequência para poder fazer os balanceamentos. Começar sempre pelo metal, depois ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, se a gente seguir essa regrinha, né, essa sequência, a gente tem mais chances, né, de sucesso, né, para poder estar realizando esse balanceamento, que vai acabar sendo de uma maneira mais fácil, mais prática, tá? Vai demorar menos tempo, né, porque senão você pode ficar ali muito tempo quebrando a cabeça, tentando balancear. Por essa sequência, na maioria das vezes você consegue fazer de forma mais rápida, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro exemplo. A gente tem aqui, ó, Fe mais HCl, dando FeCl2 mais H2, ok? Então, a gente seguindo a regra do macho, começando pelo metal. Ferro, eu tenho um ferro antes da seta e um ferro depois da seta, tá vendo? Aqui do lado do Fe não tem número nenhum. Esse 2 aqui pertence ao Cl. Então, ó, um ferro antes, um ferro depois. A metal, cloro, temos um cloro antes e 2 cloros depois. O que significa isso, então, gente? Como é que eu vou fazer para poder igualar essas quantidades? Onde tiver um, eu vou ter que multiplicar por 2, que eu vou ficar com 1 vezes 2 de 2, e aqui eu já tenho 2, tá? E aonde a gente coloca esse número 2? Não pode ser no final, não pode ser no meio, só pode ser aonde? Na frente da fórmula, da molécula, tá? Então, quando eu colocar esse 2 aqui, eu vou ficar com 2 cloros. Mas eu também vou ficar o quê? Com 2 hidrogênios, certo? E, então, agora, né, comparando os hidrogênios, eu tenho, então, né, o 2 que eu coloquei, deixa eu mostrar aqui que fica melhor. O 2 que eu coloquei aqui na frente, então eu fiquei com 2 hidrogênios, e depois da seta, eu já tinha esse 2, tá? Ficou claro? Então, gente, agora depois de fazer essa revisãozinha, vamos aos exercícios, né, conceituais do módulo 18, tá? Os contextualizados vocês vão estar resolvendo na aula ao vivo, tá? Então, hoje nós vamos fazer os conceituais do módulo 18. Vamos lá? Bom, vamos começar então pelo exercício conceitual número 1, que fala o seguinte: é dada a reação a seguir: N2 mais 3H2 gerando 2NH3. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, defina o volume máximo de amônia, NH3, que pode ser produzido a partir de 15 litros de N2. Bom, a gente já viu, né, segundo a lei volumétrica de Gay-Lussac, que nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes de uma reação, né, eles têm entre si uma relação de números inteiros e menores possíveis, né? Então, se a gente observar aqui nessa reação, né, como é que está a proporção de cada um aqui. Eu tenho, vou reescrever aqui a equação, N2 mais 3H2, né? Vou botar aqui o estado físico,
gerando 2 NH3, ok? Então, eles estão numa proporção de 1 para 3 para 2, né? Então, essa proporção vai ter que ser respeitada. Ele quer saber, olha, quanto que ele vai ter de amônia, né? Quanto de amônia vai ser produzido a partir de 15 litros de N2. Então, ele quer saber em 15 litros. Quanto que vai ser, ó, gerado aqui. Então, a gente pode trabalhar, né, com 1 sobre 15 vai ser igual a 2. Opa. 1 sobre 15 vai ser igual a 2 sobre x, né? Quando a gente cortar, x vai ser igual a 30 litros, ok? Número 2. É dada a reação a seguir. 2H2 mais O2 dando 2H2O. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, defina o volume máximo de água que pode ser produzido a partir de 50 metros cúbicos de H2. Então, vamos colocar aqui, vou repetir a equação. 2H2 mais O2 gerando 2H2O. Então, nós temos proporção, né? 2 para 1 para 2, né? Ele quer saber o volume de água. Então, aqui vai ser o X, que vai ser produzido a partir de 50 metros cúbicos de H2. 50 metros cúbicos, né? Então, 2 sobre 50 vai ser igual a 2 sobre x, tá? Eu tô fazendo bonitinho porque tem gente que tem dificuldade, né, de ver, né, que vai dar no mesmo. Mas aí eu prefiro fazer, ó, quando a gente cruzar vai ficar o quê? Deixa eu subir. Vai ficar 2x vai ser igual a 50 vezes 2. X vai ser igual a 100. 2 estava multiplicando, passou dividindo. Então, o nosso X vai ser igual a 50 metros cúbicos. Ok? Bom, agora o número 3 diz o seguinte. É dada a reação não balanceada a seguir. Não balanceada. Então, a gente vai ter que balancear antes de fazer essas proporções, hein? SO2 mais O2 dando SO3. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, aponte o volume de SO2 necessário para produzir 20 centímetros cúbicos de SO3. Então, gente, a gente vai ter que balancear a equação primeiro, tá? Então, lembra a regrinha do macho. Então, metal, depois não tem a metal, o S. Temos um S aqui, antes da setinha, um S depois da setinha, ok? Agora, oxigênio, né? 2 oxigênios aqui com mais 2 aqui, ou seja, no lado dos reagentes, antes da setinha, nós temos o total de 4 oxigênios. Depois da setinha, nós temos 3. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Se tem 4, tem 3, né? Olha só, a gente, né, mexe, né, no que tem uma quantidade menor. Então, vamos pensar, gente.
Aqui, né, eu tô com 1 dele. Então, o próximo número inteiro seria 2. Se eu botar o 2 aqui, esse 2 vai multiplicar o O e vai multiplicar o S. Concorda comigo? E eu vou ficar com quantos S's? 2. Então, aqui eu também vou ter que colocar 2, né? Então, vamos ver, ó. Botei aqui, ó, o 2, né? Porque o número a gente sempre coloca na frente da molécula. Então, ó, eu fiquei com 2 vezes 3, 6 oxigênios. E aqui tinha 4. E agora? 2 S's. Então, para eu balancear, eu vou ter que botar o quê? 2 S's aqui também. Sendo que quando eu coloquei esse 2 na frente do S, eu passei a ficar com quantos oxigênios aqui nessa parte? 2 vezes 2, 4. Com mais esses 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então, tá balanceado, certo? Bom, então vamos colocar as proporções. Eu vou ter, então, 2 de SO2, 1 de O2 e 2 de SO3, certo? E ele quer saber, né, o volume de SO2 necessário, então aqui é o X, para produzir 20 centímetros cúbicos de SO3. Gente, se a proporção é o mesmo caso da anterior, se aqui, olha, a proporção é a mesma, se é 2 para 2, se aqui é 20, aqui também vai ser 20, certo? Ó, 2 sobre x vai ser igual a 2 sobre 20, né? Quando a gente multiplicar cruzado, vai ficar o quê? 2x é igual a 20 vezes 2. X vai ser igual a 40. 2 estava multiplicando, passou dividindo. X igual a 20 centímetros cúbicos. Então, gente, quando a proporção, né, enfim, das relações que ele fizer, né, a informação que ele der e o que ele fizer e o que ele quiser saber, se forem as mesmas proporções, o resultado vai ser o mesmo, tá? Número 4. O ácido fluorídrico é utilizado para a gravação em vidros porque ele reage com o dióxido de silício, conforme a equação química não balanceada representada a seguir. No processo de gravação de vidros, defina a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros que balanceiam a equação química. Então, aqui, o que a gente vai precisar fazer? Vamos balancear a equação e depois a gente vai somar, né, todos os números que antecederam, né, cada uma dessas substâncias, ok? Então, vamos lá. Regra do macho. Metal. Não temos. Vamos, então, para a metal. Temos aqui quem? Silício. Temos um silício antes, um silício depois. Ok. Agora, vamos para o flúor, a metal. Temos um flúor antes da seta e 4 átomos de flúor, né, depois. E aí? Se aqui eu tenho 1, se aqui eu tenho 4, então eu vou colocar, né, um 4 aqui para multiplicar esse 1. Sendo que quando eu coloquei esse 4, eu multipliquei o F e multipliquei o H, né? Aqui não tem carbono, o H já seria o próximo mesmo. Então, eu tenho 4 hidrogênios antes da seta, 2 hidrogênios depois. Então, como é que eu vou resolver isso? Colocando um 2. 2 vezes 2, 4Hs. 4Hs.
E o oxigênio? Temos 2 oxigênios antes da setinha. E esse 2 aqui, ó, não multiplicou o O também? 2 oxigênios depois, né? Então, tá balanceado. Não esqueçam que aqui a gente vai ter que somar, né? Os coeficientes que a gente encontrou. Então, vai ser 4, mais, se aqui não tem nada, é porque eu tenho 1, mais, novamente, 1, mais 2, né? Totalizando, então, 8. Então, 8 vai ser essa soma dos coeficientes, beleza? Número 5. Observe as seguintes reações específicas com seus reagentes e produtos. Então, nós temos aqui, olha, 3 reações. Aponte o balanceamento correto das reações. Então, a gente vai ter que balancear, né, essas 3 reações. Primeira, né, macho. Então, começando pelo cobre, que é metal. Temos 1 cobre antes da seta, 2 cobres depois da seta. Então, vamos colocar um 2 aqui na frente, né? Vamos com 2 cobres. Agora, a metal, o P, fósforo. Temos 2 fósforos antes e 2 fósforos depois. Então, de fósforo tá ok. Carbono não tem. Hidrogênio. Tinha 2 hidrogênios, tá vendo? Com mais esses 2 que eu coloquei aqui na frente, fiquei com 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Com mais esses 4 aqui, 8 hidrogênios antes da setinha. Depois da setinha eu tenho 2. Então, como é que eu vou fazer para ficar com 8 aqui? Vou colocar 4. 4 vezes 2, 8 hidrogênios, tá? E o oxigênio? Tinha 2 oxigênios, tá vendo? Quem tá do lado de fora multiplica quem tá dentro. Então, eu tinha um O e um H. Com esse 2, eu fiquei com 2 O's e com 2 H's, né? Então, ó, 2 oxigênios aqui, com mais esse 2 que eu coloquei multiplicando a molécula toda, eu fiquei com 4 oxigênios. Com mais esses 7 aqui, ó, 11. Vamos ver agora depois da setinha. 7 oxigênios, 4 vezes 1, 4. Então, 7 mais 4, 11. Então, a primeira reação tá ok, certinha, balanceada. Vamos à segunda. Nós temos, não tem metal, a metal. Um S aqui, né, um enxofre. 8 desse lado aqui. E agora? Se eu tenho 8 e aqui eu tenho 1, colocar o 8 aqui na frente, né? Então, fiquei com 8 enxofres antes, né? E os 8 enxofres depois da setinha. Então, tá ok. Carbono não tem. Hidrogênio. 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Como é que eu vou fazer para ficar com 16? Vou colocar, então, o 8 multiplicando, né? 8 vezes 2, 16. E o oxigênio? Temos 2 oxigênios antes da setinha e 8 oxigênios depois. Como é que a gente vai fazer para balancear isso? Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 2, então eu vou colocar 4, né? Quando eu colocar o 4, 4 vezes 2, 8. 8. Todo mundo balanceado. Beleza? Terceira reação. Vamos começar, então. Alumínio, que é o metal. Temos um alumínio antes da setinha e temos 4 alumínios depois.
Então, o que a gente vai ter que fazer? Onde tem 1, nós vamos colocar 4, ok? Metal, então foi. A metal, vamos ao silício. Temos um silício antes e temos quantos silícios depois? Olha, gente, eu tinha um silício e 4 oxigênios. Com esse parêntese aqui, que multiplicou todo mundo, eu fiquei com 3 silícios e 3 vezes 4, 12 oxigênios, certo? Então, ó, um silício antes, 3 silícios depois. Então, como é que eu vou resolver isso? Colocando o 3 na frente. Depois, carbono não temos. Hidrogênio. Temos 3 vezes 4, né? Ou seja, 12 hidrogênios. Acabou? Não, aqui nós temos mais 3 vezes 4, 12 hidrogênios. Ou seja, antes da seta nós temos o total de 12 mais 12, 24 hidrogênios. Depois da seta nós temos 2. Como é que eu vou fazer para isso aqui virar 24? Vou multiplicar por 12. 12 vezes 2, 24. Beleza? E o oxigênio? Temos 3 vezes 4, 12 oxigênios. E 3 vezes 4, 12 oxigênios. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, tá balanceado, tá tudo certinho com todas as equações. Beleza, gente? Então, galera, esse era o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho, que tenha ficado tudo claro, tá? Se ainda tivesse ficado alguma dúvida do módulo 17, espero que ela tenha sido sanada, tá? E a gente se vê na próxima, tá bom? Continuem em casa, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!